Bom, isso aqui é o brodo. O brodo ou caldo é o que dá sabor ao risoto. O risoto nada mais é do que um arroz saborizado. O que dá sabor ao risoto é o brodo. Você pode fazer o seu brodo da forma que você quiser. Você pode usar cebola, cenoura, você pode usar os sabores que você quiser. Aqui no caso eu estou usando as aparas, os talos. Então aqui eu tenho apara de aspargo, de salsinha, de cebolinha, de coentro, tem cebola, cenoura, coloquei algumas folhas de louro, coloquei uns cravos e um pouquinho de pimenta. Esse é o sabor do risoto que eu vou fazer. Então, o brodo ou caldo é o que dá sabor ao risoto. Aí a gente adiciona água fria. Ah, quanto que eu vou adicionar de água? Bom, se você vai fazer risoto mais ou menos para 4 pessoas, você vai adicionar em torno de 1 litro de água. Um risoto para 4 pessoas, ele vai absorver aproximadamente 1 litro de água. Aqui eu vou colocar 2 litros e pouquinho, porque eu tenho bastante aparas. E eu vou deixar isso aqui guardado para uma próxima oportunidade também. Risoto, a ideia é essa. Então, antes de começar a falar dos ingredientes, eu vou falar um pouquinho desse arroz. O risoto, o arroz ideal para o risoto é esse aqui, que é o arroz arbóreo, tá? O risoto, ele nada mais é do que um arroz saborizado. O que eu quis fazer aqui? Eu quis trazer o risoto para um ambiente brasileiro. É como se fosse uma caipirinha, vocês vão perceber. Aqui eu tenho as hastes do limão, que nada mais é do que as cascas do limão, com um suco de meio limão. Então tenho meio limão, tirei as hastes, coloquei aqui, tá o suco. Isso aqui, cachaça de cana caiana, queijo parmesão, todo bom risoto vai um queijinho parmesão, cebola cortada. Aqui a gente já tem o brodo. Lembra que eu falei do brodo, que eu usei as aparas e que o brodo é que saboriza o risoto? Então eu usei as minhas aparas. Se você não tem aparas, pode usar cebola, cenoura, salsão. Coloca, monta a estrutura do seu caldo, o sabor do seu risoto para você agregar no risoto. Então, isso aqui eu coei depois e aqui está o nosso brodo aquecendo. Porque a primeira regra do risoto é: risoto não aceita choque térmico. Então, panela quente, arroz quente, brodo quente, ok? Um fio de azeite na panela quente. Aí a gente traz agora a cebola cortadinha. Tá, aqui eu cortei ela bem pequenininha, mas você pode cortar do tamanho que você achar melhor, não tem problema. Então agrega aqui a cebola. A gente vai dar uma suada nessa cebola, tá? A gente vai dar uma suada na cebola. Eu gosto de colocar um pouquinho de sal nesse momento. Gosto também de colocar o mix de pimenta. Já vai agregando sabor ao risoto que vai chegar. Mistura bem. Bom, eu sempre ensinei para vocês que o arroz demora aproximadamente 15 minutos para ficar pronto. Né? A gente lembra dos 5 minutos ligado, desligado e tal. O risoto, ele demora 20 minutos. A grande diferença é que o risoto você não pode parar de mexer. Você tem que, aqui precisa de um pouquinho mais de azeite, o risoto você tem que mexer o tempo todo, você não pode parar de mexer o risoto, porque a gente precisa extrair dele o amido, né? Vamos deixar a cebola aqui um pouquinho, dar uma semi-refogadinha. Coisa rápida, tá, gente? Começou a suar, a gente já agrega o arroz aqui. Então lá, a cebola já começou a dar aquela suada, pimenta, sal, tudo ajuda nesse processo. Eu já agrego o arroz. Então eu já venho com risoto. Arroz arbóreo, tá? Sempre o arbóreo. Dou aquela misturada. Vou colocar mais meia xícara de arroz aqui, porque eu tô achando que tá pouco arroz. Então, mais meia xícara de arroz. E a gente vai dar aquela refogada aqui no arroz. Bom, o vinho ou a cachaça, como eu vou usar, ou um suco cítrico, se vocês também quiserem usar, isso ajuda a abrir um pouco o arroz para ele agregar melhor os sabores.
Tem alguns processos no risoto que é importante. O risoto a gente não enche ele de líquido de uma vez, a gente sempre coloca conchas, quantidades pequenas para ele ir secando e ir agregando esse sabor. Então é um prato que precisa de paciência, mas leva mais ou menos uns 20 minutos para ele ficar pronto. Então, nesse momento aqui, ó, cebola e o arroz já é quase uma coisa só. Nesse momento eu já venho com a bebida alcoólica. Eu, no meu caso, vou usar cachaça. Lembra? Eu estou fazendo uma caipirinha de risoto. Então, coloquei aqui a cachaça. Essa receita de risoto, depois eu passo para vocês por escrito. Mas essa receita de usar, essa forma de usar cachaça no risoto, eu aprendi com um amigo. Chama-se Gladstone. Foi ele que, primeira vez, falou, cara, por que a gente não usa cachaça ao invés de vinho? E aí dessa ideia eu resolvi fazer essa espécie de caipirinha de risoto aqui. Então a gente vai deixando aqui agregar. Já saiu aqui o sabor da cachaça, tá um cheiro gostoso mesmo. Aí eu já começo aqui já a aderir ao meu brodo. Então, ó, vou colocar uma concha do brodo aqui, sempre quente, risoto quente, brodo quente, nada de choque térmico. Então coloquei 2 conchas para essa quantidade e aí vou começar aqui a misturar o meu risoto e começar a cocção. Esse passo que eu fiz aqui, para ficar aquele risoto al dente, vocês vão repetir 3 vezes. Então a gente vai, agrega o brodo, mistura, mistura, mistura sempre, não para de misturar nunca. Vai secar, você agrega novamente o brodo, repete isso por 3 vezes, vai dar aproximadamente 20 minutos, como eu falei, e você vai ter o ponto do risoto al dente. Ah, eu não gosto do risoto al dente, eu gosto dele mais macio. Agrega uma concha, a gente está sempre agregando 2 conchas. Aí você agrega uma concha, mistura um pouco mais, sempre misturando, ele vai ficar mais macio. Bom, ó, coloquei aqui a nossa segunda concha de brodo, né? Segunda seção, né? Então já são 4 coxas de brodo. É importante vocês entenderem o risoto seguinte. O legal de misturar o risoto é você faz um 8, junta a lateral, joga pra cima, depois mistura. Por quê? Porque você não pode deixá-lo grudar nas laterais, senão você vai ter um risotinho queimado ali. Então não vai dar um sabor muito legal. Então, ó, 8, pega as laterais, junta, de novo, até secar e a gente colocar a nossa última seção de conchas de brodo. A gente vai ter o nosso risoto al dente. Aí a finalização desse risoto é que vai ser o nosso sabor da caipirinha, o nosso limão, aí depois eu vou finalizar com a manteiga, com queijo, vou mostrar tudo para vocês aqui. Mas o limão tem que entrar, o suco do limão, junto com as suas casquinhas, suas hastes de limão, tem que entrar já com a panela desligada, porque senão amarga, tá? O limão, se você coccionar demais o limão, ele vai amargar, não vai ficar legal. Então a ideia aqui é ele passar por uma cocção só com a temperatura que já está na panela. Já já eu mostro. Bom, aqui a gente já colocou nossa última seção de brodo. O risoto já tem 20 minutos que eu estou aqui misturando, coccionando ele. Ele já está com aquela texturazinha de al dente. Agora a gente vai agregar o queijo parmesão. Vai agregar o... Eu vou desligar, tá? Eu gosto de fazer isso, ó. Desligo a panela. Primeiro eu vou colocar aqui o nosso limão com as hastes. Então, suquinho de limão com as hastes de limão. Tá? Eu tô usando limão Tahiti, tá? Sei que o pessoal gosta de risoto aí com limão siciliano, mas eu quis aqui dar aquela ideia de comida brasileira mesmo. Então, ó, um suquinho de limão com as hastes de limão. A panela já está desligada. Então a gente já deu aqui, já colocamos a cachaça, agora colocamos o limão, então já tem aquela estruturazinha. Agora eu vou colocar o queijo. Com queijo, como esse risoto, a base dele vai ser toda parmesão, esse risoto mais simples, eu vou ser bem generoso aqui. Depois eu passo as medidas para vocês direitinho, tá? Mas aqui eu tô sendo bem generoso no queijo.
Bom, para aqueles que não podem queijo, tem intolerância à lactose, não precisa pôr queijo. Não é o queijo que faz o risoto ficar cremoso, tá? O que faz o risoto ficar cremoso é essa forma de fazer, da gente não parar de mexer nunca. Mexer o tempo inteiro, é isso que faz ele ficar cremoso. Algumas regrinhas pro risoto. Pelo amor de Deus, risoto não leva creme de leite. Se você colocar creme de leite no risoto, você fez com que deixasse de ser risoto. Virou um piamontese, ó. Olha como é que tá cremoso. Não precisa de creme de leite. Bom, agora a gente finaliza com a manteiga. Aqui eu vou usar a minha velha manteiga de ervas. Aquela que eu falo pra vocês, não tem manteiga de ervas? Não tem problema. Pode usar a manteiga comum. Não tem problema algum, tá? Vai ficar gostoso do mesmo jeito. Então a gente já agregou aqui o queijo, o suco de limão e agora a manteiga. E nosso risoto de caipirinha tá pronto. Olha aí. Que delícia. Ó, como eu tô em casa, vamos fazer o teste direto da panela. Sopra um pouquinho. Perfeito. Cítrico, cremoso, ainda tá al dente. Espetacular. Façam, façam. Vamos cozinhar.